Meu irmão, você que trabalha muito em execução penal, fale para o nosso público. Eu não posso me intrometer muito nos seus pensamentos, não, mas eu posso te direcionar um pouco. Por que existe a superlotação? É boa pergunta, né? Falar Tem de... unidade aí que não tem superlotação. Já tem unidades que a superlotação às vezes acontece com um valor muito elevado. Sim, sim. Vamos lá, né? Na verdade, eu atuo na execução penal, vou se fazer agora quase 20 anos, né? Há 2 décadas, né? Eu entrei na faculdade em 2005 e no primeiro semestre que eu entrei na faculdade, eu comecei a atuar na execução penal, né? Eu estagiei no Patronato de Presos e Egressos, né? Que é uma instituição, inclusive, presta assistência jurídica às pessoas que não têm condições financeiras para contratar advogados, né? Depois exerci a advocacia durante um período, né? E em 2014 eu efetivamente, né, passei a exercer na prática a execução penal, quando eu questionei a um preso o motivo que ele estava sem fardamento, né, o traje indevido do uniforme. Ele virou para mim e disse que a cadeia dele estava vencida, né? Olha que é você cobrar um dever do preso, né? Oxê, e sabe que a cadeia dele está vencida? Quando o direito dele estava sendo cerceado, o direito à liberdade, né? Eu falei que o fato da cadeia dele estar supostamente vencida não desobrigava de cumprir as regras, porque o traje indevido do uniforme constitui inclusive uma infração disciplinar prevista no Estatuto Penitenciário da Bahia. Isso. Né? Então, se o preso tiver consciência, né, dos deveres que ele tem de cumprir no curso da execução penal, com certeza ele não vai querer responder um procedimento administrativo disciplinar, né? Porque isso aí tem retardo, muitas vezes até em anos, na saída dele do estabelecimento penal. Eu vou falar mais lá na frente, né? E aí, eu com aquela situação, né, eu olhei o processo dele na época, e a cadeia dele que ele falava vencida era o benefício da progressão de regime. A unidade de Simões Filho é uma unidade destinada a presos do regime semiaberto, que foram condenados no regime semiaberto ou ingressaram decorrente de progressão do fechado para o semiaberto, né? E estava realmente vencido há mais de um ano, né? E nós tínhamos na época um problema na deficiência da assistência jurídica na unidade prisional, né? Na verdade, nós sofremos esse problema hoje em todo o país, né? O déficit hoje de defensores públicos no Brasil ainda é muito grande. E eu levei a proposta na época para o diretor de nós criarmos uma assistência jurídica complementar na unidade de Simões Filho, onde o próprio preso exercesse o jus postulandi, né? Que é o direito de postular. Isso se tem na Justiça do Trabalho, nos juizados especiais de causa de até 20 salário mínimo. A própria lei de execução penal traz no artigo 41, inciso 14, como direito do preso, direito de petição a qualquer autoridade em defesa de direito, né? O Código de Processo Penal prevê que o próprio preso ele pode interpor uma revisão criminal de uma sentença que já transitou em julgado, que não cabe mais de recurso. Regras, tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil é signatário, tem essa previsão. E nós passamos, na época, né, a fazer a petição, porque a maioria dessas pessoas, né, infelizmente não tiveram acesso à educação, né? O grau de instrução dos estabelecimentos penais é muito baixo, muito a deles aprendem a escrever o próprio nome dentro de uma unidade prisional, né? E nós analisamos os processos e passamos a fazer o pedido e ele mesmo assinar o próprio pedido, né? Para minha surpresa na época, né? Hoje nós temos o sistema CEI, o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, né? Que as petições são protocoladas diretamente no sistema. Naquela época nós não tínhamos, né? Então o processo ainda era físico. Então essas petições foram encaminhadas por e-mail e, para minha surpresa, foram devolvidas, né? O cartório devolveu e informou que aquelas petições deveriam ser protocoladas pela Defensoria Pública. Eu questionei a servidora, onde é que ficava o direito do preso, o direito constitucional, né? E ela disse que ela tinha recebido orientação superior, né? Como na semana seguinte nós iríamos ter a inspeção do juiz da execução penal e do promotor de justiça também, eu aguardei,
né, na semana seguinte, e levei esse tema para ele. Ele pediu desculpa, né, que tinha sido um equívoco, que não era ele que ia cessear um direito do preso, né? E aí orientou ao cartório que atuasse todas as petições dos presos nos processos. E aí os benefícios começaram a chegar, né? Então lá na unidade de Simões Filho, o preso exerce esse direito, né, seja de progressão de regime, levamento condicional, saída temporária, induto, computação, habeas corpus, revisão criminal, qualquer um, né, através do direito de petição. Então lá nós temos uma unidade controlada, né, capacidade lá é 244 presos, por força de um TAC firmado com o Ministério Público, só pode ter 220, e geralmente ela fica ali naquele patamar, ela nunca consegue oscilar, né? Mas o fato hoje é o executivo é muito cobrado com relação a essa questão da superlotação, né? Mas devo aqui lembrar que isso também é fruto de uma política de encarceramento em massa de pessoas no Brasil, né? Se nós fizermos aqui, nós vamos voltar aqui a 90, a lei de crimes hediondos, quando ela entrou em vigor em 90, ela proibia a progressão de regime. Então, condenado no regime fechado, ele cumpria a pena integralmente em regime fechado, né? Isso aí se perdurou de 90 até 2006, quando o Supremo Tribunal Federal julga um habeas corpus impetrado por um preso que foi condenado por atentado violento ao pudor, e ele questionou ao Supremo o direito dele progredir de regime. E o Supremo, a julgar esse habeas corpus, declarou que a lei de crimes hediondos feria o princípio constitucional da individualização da pena e passou a permitir àquele preso e aos outros que se encontravam nas mesmas circunstâncias a progredir de regime. Naquela época nós só tínhamos a fração de 1/6 para crime comum, porque a lei de crimes hediondos vedava a progressão de regime. E o Supremo permitiu àquele preso e aos demais a progredirem com 1/6 da pena. O que é que faz o Congresso Nacional em 2007? Alterou a legislação para dizer, já que o STF permitiu a progressão de regime, que é inconstitucional, então vamos tratar os crimes hediondos com mais rigor. E aí traz 2/5 se o apenado for primário e 3/5 se ele for reincidente. Então isso aí foi uma causa de superlotação, que a gente sai de uma fração de 1/6 para 2/5 primário, depois para 3/5. E aí vários tipos penais são inseridos no rol de crimes hediondos. E recentemente agora com a lei anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, muda tudo isso. Nós não temos mais fração, agora é porcentagem. Então começa de 16% se o apenado for primário, o crime tiver cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e vai até a 70% se ele for reincidente em crime hediondo com resultado morte, né? Então eu costumo dizer que uma das questões hoje da superlotação das prisões no Brasil é decorrente justamente da mudança da legislação. Eu tive o cuidado de, quando vim para cá, aliás, todo podcast, entrevista que eu dou, eu tenho esse cuidado de ler a lei de execução penal. Se nós formos pegar a lei de execução penal, ela é de 84, né? O que foi que se mudou em termos de avanço legislativo em prol da ressocialização? Praticamente nada. Só se aumentou o encarceramento. E o encarceramento, nós sabemos que não resolve o problema da violência no Brasil. Se nós formos pegar esse histórico aí agora, de 90 até hoje, atualmente, né, só aumentar a superpopulação no Brasil. O Brasil hoje ocupa a terceira maior população carcerária do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Não é isso? A terceira. E nós não estamos conseguindo diminuir essa superlotação. A unidade que a colega Alana trabalha é uma das mais recentes, a unidade de Brumado e Irecê. Foram abertas quase 1.200 vagas. Isso nunca não foi virou, suficiente. Não, né? A cadeia lá nunca virou, não. Eu ia fazer uma pergunta pra ela, mas eu vou pular essa parte, porque ela nunca viveu ainda a cadeia quando vira, não. E essa... Um dia quando virar ela vai saber. Aí eu vou mandar mensagem pra ela. E essa conta da superpopulação só vai para o executivo.
Mas o executivo ele não tem responsabilidade sozinho por essa questão da superlotação. Tem o problema do Poder Judiciário, da morosidade judicial, na demora do julgamento nos processos, na demora da análise dos pedidos dos benefícios. Tem um problema do legislativo, né, que só avança com a legislação, com essa política de encarceramento, e tem outros fatores, né? Existe a Central de Regulação de Vagas do Conselho Nacional de Justiça, está aberta aí, quem quiser acessar pode ver, que você vai abrir vagas nos presídios, você vai abrir presídio hoje, vai abrir amanhã, e você não vai conseguir resolver esse problema da superlotação. Um preso no Brasil custa muito caro. Aqui na Bahia, dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, entre janeiro e junho, eu fiz esse recorte hoje, um preso custa R$ 4.036 para o Estado, para os cofres públicos. Mas espera aí, 4.036 para a gestão ou cogestão? Para a gestão, no geral. Para a gestão. Aí no geral. Ah, geral. No tá. geral. Foi até bom fazer essa pergunta. Porque na verdade tem a diferença, né? Que quando o preso cai em Serrinha, o custo dele é muito maior. Pronto, mas aí a média. Ah, tá. A média que dá nisso aí, né? Para quem está nos assistindo, né? Nós temos unidades, hoje nós temos 27 unidades na Bahia. Né? Algumas geridas em parceria público-privada, que é cogestão, onde o Estado contrata uma empresa para administrar aquela unidade prisional, e a de gestão plena, né, em que o próprio Estado ele administra, e alguns setores são terceirizados, como o setor da saúde, cozinha, portaria e outros, né? Mas a média é R$ 4.036. Então, se esse valor fosse investido, né, em educação, em saúde, em segurança, em outras áreas, era melhor a gente construir escolas para amanhã não ter que construir presídios, né? Então, a legislação ela sempre está aumentando com essa política de encarceramento por mais tempo. Isso é uma política desastrosa. Isso está comprovado, porque isso não resolve o problema da violência no Brasil. Nós temos que trabalhar com dados estatísticos, né? O que é que cresce a criminalidade do Brasil? Por exemplo, nós apresentamos a uma deputada agora estadual, ela teve em visita na unidade de Simões Filho, e nós falamos: Excelência, é preciso apresentar um projeto de lei para que os empresários, ao licitarem com o Estado, destinem um percentual dessas ofertas de vagas para pessoas privadas de liberdade. Porque essas pessoas, e muito quando saem, querem trabalhar. E o trabalho do preso condenado é obrigatório. A recusa ao dever do trabalho constitui infração disciplinar. E não tem oferta de trabalho para essas pessoas. Nas unidades se tem, mais ainda pequeno ainda, o percentual de pessoas que trabalham. E quando ele sai, que muitos vão buscar trabalho, a primeira coisa que é exigido são antecedentes criminais. E quando se sabe que é uma pessoa que cumpriu pena, quem vai oferecer trabalho para essas pessoas, né? Então foi apresentado esse projeto de lei aqui na Bahia. Inclusive, alguns deputados se insurgiram contra esse projeto de lei. Mas o que é que vai se fazer? Essas pessoas vão sair um dia no sistema. No Brasil não existe pena de prisão perpétua, não existe pena cruéis. Então essas pessoas têm que ter realmente oferta de trabalho, né? Então, se está em andamento na Assembleia esse projeto de lei, se vai ser aprovado ou não, nós não sabemos, está em discussão. Mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal julgou no ano passado, né, uma ação, inclusive declarou que o sistema carcerário no Brasil vive em um estado de coisas inconstitucionais, com violação massiva ao direito dos presos. E aí decidiu que a União elaborasse um plano emergencial dentro do prazo de 6 meses para resolver de uma vez por todas esse problema no encarceramento no Brasil, inclusive no que diz respeito à superlotação. Então está sendo elaborado, já foi elaborado na verdade esse plano. O STF está agora só fazendo alguns ajustes para que ele seja homologado.
E após homologado, os estados terão prazo também de mais 6 meses para elaborar um plano estadual para resolver esse problema, né? Porque o sistema carcerário no Brasil, né, isso já vem de longas décadas. Eu costumo até dizer, professor Clóvis, que o Constituinte cometeu um erro grave, quando não incluiu o sistema penitenciário no rol da segurança pública em 88. Isso foi corrigido em 2019 com a emenda 104, que criou a Polícia Penal na União, e agora na Bahia apenas em 2022. Não é isso? Então nós temos aí um atraso de décadas, sem investimento no sistema penitenciário, né? Isso vem mudando, vem ainda a passos ainda, né? Mas nós esperamos, né? Quem sabe daqui a alguns anos nós vemos uma melhora do sistema. Mas essa questão da superlotação passa por diversos fatores, como eu já citei. Então nós temos unidades hoje na Bahia, a média populacional de excedente gira em torno de 20%. Mas nós temos unidade com a superlotação de 60%. Verdade. Sim. Como Simões Filho aqui não tem superlotação. Então a unidade sempre está ali naquele patamar da capacidade. Então isso vai variar muito de unidade para unidade, porque existe um provimento do Tribunal de Justiça e que o Executivo tem que respeitar, para dizer o seguinte: o condenado pela comarca X vai cumprir pena na unidade Y, né? E é algo que o Executivo não pode burlar. Ainda tem essa questão ainda. Então, por exemplo, se a pessoa cometer um crime em Valença, por exemplo, em Valença tem unidade prisional, e ele é condenado no regime fechado, o cumprimento de pena não se dá no Código Penal de Valença. Não, manda pra Salvador. Se dá aqui na capital. É, por causa da portaria. Entendeu? Segue a portaria. E o Estado tem que cumprir isso. Aí o preso pode pedir para cumprir pena na unidade de Valença? Não, porque o provimento não admite. Valença não tem regime fechado. Só tem regime semiaberto e provisório. Agora tem um detalhe. Eu não vou lhe cortar não, mas tem um detalhe aí que depois eu quero falar com você sobre isso. Mas quando tem transferência, a portaria ela não é seguida à risca. Ou seja, muitas vezes aquela portaria que diz que o preso no fechado, ele vem para Salvador. Sim. Mas se o preso começar aqui em Salvador, entrar na carta de liderança e ter que transferir, vão colocar ele para Serrinha. E aí, sabe, aquela mudança Sim. da unidade rege a ideia do tipo, eu preciso tirar ele para garantir a segurança dos demais, garantir a segurança dele, por isso eu transfiro ele para uma outra unidade. Ou seja, se ele for de Valença, ele vem para Salvador, mas se ele virar uma liderança aqui em Salvador, ele é transferido para onde? Para Serrinha. É. E a portaria dá as limitações de cada unidade atender a cada município. Mas calma, respire aí,